Shalom, povo de Deus! Hoje estaremos dando continuidade às nossas reflexões aqui no Evangelho de Marcos e hoje estaremos lendo e refletindo sobre Marcos, capítulo 1, versículos 9 a 11. Esse texto fala sobre o batismo de Jesus. Vamos então ao texto sagrado. O texto diz assim: Naqueles dias veio Jesus de Nazaré, da Galiléia, e por João foi batizado no Rio Jordão. Logo ao sair da água, viu os céus rasgarem-se e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então foi ouvida uma voz dos céus: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Que texto extraordinário, lindo e poderoso da parte de Deus para mim e para você. Esse texto que fala sobre o batismo de Jesus, e talvez a primeira pergunta que surge em nossa mente é: por que Jesus se batizou? Por que Jesus precisou se batizar? Visto que nós entendemos que o batismo representa morrer para o pecado, ser sepultado para o pecado e ressuscitar para uma nova vida, e visto que Jesus não tinha pecado dos quais ele precisava se arrepender, por que Jesus se batizou? No texto paralelo a esse, em Mateus, quando ele vai até João para ser batizado, e João recusa batizá-lo, ele diz: Deixa por enquanto para que se cumpra toda a justiça. Isso nós entendemos que Jesus batizou primeiro para se identificar conosco, com os seres humanos, com os pecadores. Jesus se batizou como um meio de se identificar conosco. É muito interessante porque o ministério de Jesus, que começa exatamente a partir desse momento do batismo, está totalmente voltado para os pecadores, para pessoas comuns, como eu e você, pessoas que precisam e necessitam da graça e da misericórdia de Deus, como eu e você. Então você vê que, por exemplo, na genealogia de Jesus, é, três mulheres estão na genealogia de Jesus, que são mulheres consideradas extremamente pecadoras. Betseba, que foi a mulher que adulterou com Davi. Nós temos Raabe, a Moabita, uma mulher que é de Moabe, de um relacionamento incestuoso de Ló com uma das suas filhas. E nós temos também uma outra mulher nessa genealogia que se relaciona com os pecadores, que é a meretriz, né? A Raabe, a meretriz. Então você vê que Jesus, até em sua genealogia, está relacionado com seres humanos pecadores, com falhos, pessoas que realmente necessitam da graça de Deus. E aqui nesse texto, Jesus se batiza exatamente com o propósito de se identificar com os pecadores, se identificar com nós, seres humanos, porque ele se tornou nosso sumo sacerdote, né? E como sumo sacerdote, nosso sumo sacerdote, ele precisava estar identificado com nossas fraquezas, embora Jesus nunca tenha cometido nenhum pecado. E ele se batiza aqui no Rio Jordão. E o texto diz no versículo 10 que ao sair da água, né, ao sair da água, viu os céus rasgarem-se e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Isso é tremendo, extraordinário. Os céus se abrem diante de Jesus, vem a aprovação do Pai. E nesse momento que os céus estão abertos sobre Jesus, a Bíblia diz que o Espírito de Deus desce sobre ele na forma corpórea como de pomba. E no versículo 11 diz: Então foi ouvida uma voz dos céus: Tu és o meu filho amado em quem me comprazo. Que extraordinário isso. Jesus não tinha feito nenhum milagre ainda, Jesus não tinha feito ainda nenhuma cura, Jesus não tinha ainda pregado nenhum sermão, Jesus não tinha se manifestado publicamente ainda, ele não tinha feito nada do ponto de vista de obras até esse instante para que ele tivesse a aprovação do Pai. Mas o Pai disse: Tu és o meu filho amado em quem eu me comprazo, em quem eu me alegro, em quem eu tenho prazer. Que interessante isso, que poderoso, porque aqui no batismo de Jesus acontecem essas três manifestações. A primeira delas é que o céu se abre e o Espírito Santo vem sobre ele como uma pomba. E depois ele ouve a voz dos céus, né, dizendo: Tu és o meu filho amado em quem eu me alegro, em quem eu me comprazo. A gente vai perceber aqui, nitidamente, no batismo de Jesus, a presença e a manifestação da Trindade Santa. Você tem o próprio Filho de Deus, Jesus, o Filho, o Verbo encarnado, sendo batizado. Você tem o Espírito Santo descendo sobre ele como uma pomba. E você tem o Pai liberando a palavra de aprovação sobre o seu Filho. Tu és o meu Filho amado em quem eu me comprazo. Então, a Trindade Santa está presente nessa manifestação do batismo de Jesus, porque a Trindade se manifesta em unidade,
não é? Cada pessoa da Trindade desenvolvendo um propósito na eternidade, mas aqui a Trindade está presente, unida. E o batismo de Jesus também traz lições preciosas para nós. Primeiro, que o Senhor Jesus se identifica conosco, pecadores, pessoas que precisam de misericórdia, pessoas que precisam de graça, porque ali na cruz ele levou sobre si os nossos pecados, as nossas maldades, as nossas mazelas. Então nós podemos contar com o Senhor Jesus Cristo em todo momento. Nós podemos receber a sua graça, receber o seu perdão, receber a sua misericórdia. Aqui no batismo de Jesus também, a gente pode experimentar isso quando nós nos batizamos, né? Como Jesus experimentou o céu se abrindo sobre ele e o Espírito Santo vindo sobre ele. Nós podemos experimentar isso ao nos batizarmos, quando nós cremos no Senhor Jesus Cristo e em obediência à palavra de Deus, nós descemos as águas do batismo, nós podemos ter essa experiência, não física, mas espiritual, dos céus se abrirem sobre nós e nós recebermos o Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Também podemos ter essa experiência de ouvir a voz do Pai confirmando em nosso coração a nossa filiação, não a voz audível, mas a voz suave do Pai, por meio do Espírito Santo, confirmando em nosso coração que nós somos filhos amados do Senhor, em quem o Pai se alegra. Isso não tem a ver com as obras que nós poderemos vir a fazer a partir do nosso novo nascimento, mas nós somos aceitos na família de Deus, nós recebemos o perdão de Deus totalmente pela graça, simplesmente pela graça maravilhosa de Deus em nossas vidas. Então, que lições tremendas nós podemos ter desse texto, que lições poderosas nós podemos ter desse texto. Jesus, o Filho de Deus, recebeu a aprovação do Pai. E aqui, a partir desse momento, Jesus vai começar o seu ministério público e ele vai ser conduzido pelo Espírito Santo nesse mover. Então, assim, nós precisamos crer que é o Espírito Santo de Deus que nos conduz a Jesus Cristo. Nós precisamos crer que o Espírito Santo nos leva a Jesus. Nós precisamos crer que nós podemos experimentar em nossas vidas essa realidade espiritual, tal como Jesus, que se batizou para se identificar conosco, que se batizou e o céu se abriu sobre ele, e o Espírito Santo veio, e ele teve a aprovação do Pai. Por isso que quando o diabo vai tentar Jesus, logo após o batismo, a primeira coisa que o inimigo fala é: se tu és o Filho de Deus. Porque o inimigo, ele tenta colocar dúvida no coração do Senhor Jesus com relação à sua filiação. E é isso que muitas vezes ele faz comigo e com você também. Ele tenta colocar dúvida em nosso coração, se tu és filho ou filha de Deus, né? Mas nós precisamos ter essa convicção bem arraigada dentro de nós, que independente das circunstâncias que nós estejamos enfrentando, as lutas ou adversidades ou dificuldades, nós precisamos ter essa convicção. Eu sou um filho de Deus, eu sou uma filha de Deus, e não apenas isso, eu sou um filho ou uma filha de Deus muito amado, assim como ele disse para Daniel que ele era muito amado, assim como ele disse para Jesus que ele é um filho muito amado, ele disse para mim e para você que nós também somos filhos e filhas amadas do Pai, em Cristo Jesus, nosso Senhor, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que nós possamos refletir sobre isso e que nós também possamos refletir a importância do batismo ao nos identificar com o Senhor Jesus Cristo em obediência à palavra de Deus. Então, se você crê, você precisa ser batizado. Essa é a orientação do Senhor. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Essa é a palavra do Senhor. Nós precisamos crer no Evangelho e descer as águas do batismo e experimentar da parte do Senhor toda essa realidade espiritual que Deus tem para a minha vida e para a sua vida. Que Deus te abençoe, que você experimente céus abertos sobre sua cabeça, que os céus estejam abertos sobre a sua cabeça, assim como estava aberto sobre a cabeça de Jesus. Céus de Deus abertos sobre você. O Espírito Santo te enchendo constantemente e a voz do Pai confirmando em seu coração todos os dias, mesmo nos dias mais difíceis, mesmo nos dias mais turbulentos, mesmo nos dias mais com muitas adversidades, que você possa ouvir a confirmação da voz do Pai no seu coração, de que você é um filho muito amado, de que você é uma filha muito amada. E principalmente nos dias difíceis, principalmente nos dias de tribulações, de lutas, de batalhas, é nesses momentos de fraqueza intensa que o inimigo tenta se aproveitar das nossas carências para tentar colocar dúvida em nosso coração com relação à nossa filiação. Mas assim como Jesus ouviu a voz do Pai confirmando que ele era filho amado, que você receba todos os dias essa confirmação no seu coração pela voz tremenda, poderosa, mas ao mesmo tempo suave do Pai falando no seu coração de que você é um filho
uma filha amada. E que essa convicção e que essa certeza guarde você no meio das lutas, no meio dos vales, no meio das provações, guarde você firme com essa convicção, que nada remova você dessa convicção de que você é um filho ou uma filha amada do Pai. Deus te abençoe. Nada te separará do amor do Pai. Nada te separará do amor de Deus em Cristo Jesus. Nem a angústia, nem a tribulação, nem a fome, nem a nudez, nem o perigo, nem a espada, nada. Creia nisso. Deus te abençoe, abençoe sua casa, abençoe sua família, abençoe seu lar, abençoe cada área da sua vida. Shalom, shalom, graça e paz.